Boa noite, sejam bem-vindos às Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. É uma grande alegria para a gente, é um privilégio, uma honra estarmos juntos aqui nessa noite para mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos finalizar o segundo livro de Reis. Vamos estudar do capítulo 23, versículo 31, até o capítulo 25, versículo 30. E o tema do nosso encontro de hoje é os últimos dias de Judá. Os últimos dias de Judá, esse é o nosso tema de estudo. Eu quero te convidar a um tempo de oração. Quero te convidar a curvar sua cabeça agora, junto comigo, e pedir que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, entendimento e a compreensão do texto sagrado para que nós possamos, ao final desse encontro, sairmos daqui edificados, fortalecidos, alimentados espiritualmente, e que isso traga também, esse texto traga para a gente lições importantes e aplicações para a nossa vida hoje como cristãos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela bênção, pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos aqui de estudar a Tua Palavra, à volta dessa mesa, Senhor, juntos aqui, como igreja, como irmãos, como companheiros de caminhada. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, e nós te pedimos nessa noite a Tua iluminação, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, nos dar graça e sabedoria, para que ao ler o texto, ao estudar o texto, possamos compreender a Sua vontade para a gente. Abençoa, Senhor, cada um que aqui participa desse estudo. Em nome de Jesus, amém, amém. Que bom, hein? Graças a Deus. Vamos lá. Abra aí comigo a sua Bíblia no capítulo 23 de 2 Reis. Pega aí a Bíblia, 23 de 2 Reis. A gente começa, o pontapé inicial desse encontro é o versículo 31, tá? 31. E como é que eu vou dividir aqui a nossa abordagem, o nosso estudo? Primeiro, a primeira parte do estudo, nós vamos tratar dos 4 últimos reis de Judá. Lembra que nessa fase da história não existe mais Israel, o Reino do Norte já foi destruído após a invasão da Assíria, 722 a.C., nós tivemos ali a queda de Samaria, isso já foi objeto do nosso estudo aqui, nas Segundas da Palavra, e depois desse grande evento, que foi a queda de Samaria, nós temos ainda a permanência do Reino do Sul até esse momento final. Então, essa parte final, os últimos estudos que nós temos feito, nós temos visto acerca de Judá e os reis de Judá. Nós vimos no encontro anterior o avivamento que foi do tempo de Josias, né? Você viu a história de Josias e o avivamento que aconteceu em seu tempo. Foi um momento importante. Deus, ainda na sua misericórdia, na sua graça, ele adia o juízo, e Josias, ele foi responsável por um momento importante aqui na história, dentro da vida espiritual do povo de Deus aqui em Judá. Ele teve um papel importante, mas depois de Josias, depois da morte de Josias, que você vai encontrar aí no finalzinho do capítulo 23, nós temos aquela batalha em que Josias, ele acaba sendo morto pelo faraó Neco em Megido, está no versículo 29. Então, nos dias de Josias, subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, tendo saído contra ele o rei Josias. Neco o matou em Megido, no primeiro encontro. E aí, depois da morte de Josias, o povo elege Joacás como rei de Judá. Está no versículo 30. O povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiu e o fez rei em lugar de seu pai. O que eu queria que vocês entendessem aqui, nesse momento da história, percebessem comigo. Jeoacás, né, esse rei que reina nesse período, ele era o filho mais novo de Josias. Por que ele foi eleito pelo povo e foi ungido? Veja que o versículo 30 fala que o povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o ungiu e o fez rei em lugar de seu pai. O nome Joacás é um nome monárquico. Na verdade, o nome dele pessoal era Salum. Joacás significa Javé agarrou.
Joacás ou Jeoacás Javé agarrou. E ele era o filho mais novo. Por que ele foi escolhido pelo povo para ser rei de Judá? Porque ele era anti-Egito. Ele era um anti-egípcio, né? Podemos falar assim. Então, como ele era contra o Egito, ele foi escolhido pelo povo para ocupar o trono no lugar do seu pai, o falecido rei Josias. Então, esse é um dado importante. Só que o Joacás, ele reina apenas 3 meses em Jerusalém. O reinado dele é curtíssimo, são 3 meses. Então você tem aí, após esse início de reinado, então a leitura do versículo 31 até aqui o versículo 35 fala dessa substituição, que vai ser promovida pelo mesmo faraó Neco que tinha matado Josias. Então veja, tinha Joacás, 23 anos de idade, quando começou a reinar em Jerusalém, 3 meses reinou em Jerusalém. Então, ele era o filho mais novo, ele não era o primogênito, ele não era o filho mais velho de Josias para ocupar o trono, mas como ele era anti-Egito, ele foi escolhido pelo povo. Tudo bem? Então, 3 meses. Esse rei dessa fase final, são 4 reis que nós vamos aqui estudar nessa parte final, 4 reis, começando com Jeoacás. Você vai perceber que a fórmula é a mesma para todos eles. Fez o que era mal perante o Senhor. Então aqui o registro bíblico no versículo 32, ele fez o que era mal perante o Senhor, segundo tudo o que fizeram seus pais. Ou seja, ele não seguiu o caminho de Josias. Quando o escritor bíblico fala seus pais, ele não está falando de Josias, está falando dos reis anteriores. Então, ele fez o que era mal perante o Senhor. Essa fórmula vai se repetir para esses 4 reis finais aqui de Judá. E o que aconteceu? O faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. Faraó Neco também constituiu o rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai, e lhe mudou o nome para Jeoaquim. Veja, porém levou consigo para o Egito a Joacás, que ali morreu. Então veja, Joacás reinou apenas 3 meses, e como ele era anti-Egito, ele foi, primeiro, feito cativo, preso pelo rei do Egito, faraó Neco, e esse o transporta para o Egito, ele morre no Egito. Você vai perceber que nesses 4 últimos reis aqui do relato de Judá, não existe aquela fórmula do término do mandato, do reinado desses reis. Você tem a fórmula introdutória, dizendo que eles fizeram o que era mal perante o Senhor, mas com exceção de Jeoaquim, que a gente vai agora falar sobre ele, com exceção de Jeoaquim, né? Jeoiaquim, também é esse nome, que na verdade é Eliaquim, mas só que o nome dele vai ser mudado pelo faraó Neco. Esse rei, ele também faz o que é mal perante o Senhor, ele é o único que tem uma fórmula final de reinado que a gente vai ver aqui na sequência. Tudo bem? Então veja, do versículo 36, aí do capítulo 23, até o capítulo 24, versículo 6, nós temos o reinado de Jeoiaquim. Veja, o nome dele foi mudado para Jeoiaquim, na sua Bíblia pode estar Jeoaquim, é a mesma coisa, tá? O nome dele original era Eliaquim, e aí o faraó Neco muda o seu nome, e ele reina por 11 anos. Esse filho mais velho de Josias, lembra então que a ordem tinha sido invertida, porque o Joacás, aquele outro rei, ele era contrário ao Egito, e aí o faraó Neco o retira do governo e coloca um rei vassalo, né? Na verdade, Joaquim ele é um vassalo de Neco, do faraó do Egito. Então, ele reina 11 anos em Jerusalém, é um reinado longo. Ele reina 11 anos em Jerusalém e ele fez o que era mal perante o Senhor também. Então, esse segundo rei dessa última sequência, Jeoaquim, que era o filho mais velho de Josias, ele reina 11 anos e fez o que era mal perante o Senhor. É importante que no período de Jeoaquim é que vai haver a primeira investida de Nabucodonosor. Então, aqui no versículo
Primeiro, do capítulo 24, nos dias de Joaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e por 3 anos ficou seu servo, então se rebelou contra ele. Então, o que acontece nesse período, né? Há uma investida da Babilônia e o rei da Babilônia, Nabucodonosor, submete, faz de Joaquim seu vassalo, faz dele aí um servo, e ele fica sendo servo da Babilônia durante esse período de 3 anos, depois ele vai se rebelar. Esse é um ponto importante aqui da nossa história. Essa rebelião de Joaquim, ou Jeoiaquim, é uma rebelião importante porque ela é o cumprimento da palavra de Deus. É interessante que a gente sempre tem conversado aqui nos nossos estudos sobre a história dos reis de Israel e de Judá, que ao mesmo tempo em que existe a soberania divina, ao mesmo tempo em que existe o governo de Deus sobre todas as coisas, Deus conduzindo a história, reinando sobre toda a história, nós também temos a responsabilidade humana. O ser humano é responsável por seus atos. E aqui, no texto, no capítulo 24, você vai perceber o seguinte, olha só. O versículo 2 diz, né, essa aqui é uma inserção teológica do escritor bíblico, então ele está fazendo a narrativa histórica, e ele coloca uma inserção teológica. Diz o versículo 2, do 2 ao 4, é a leitura que a gente faz agora. Capítulo 24, versículo 2 a 4. Enviou o Senhor contra Joaquim bandos de caldeus e bandos de sírios e moabitas e filhos de Amon. Então veja, nesse momento em que ele se rebela, nesse momento do seu reinado, né, depois de 3 anos sendo servo de Nabucodonosor, ele passa a ser também alvo dos ataques de povos ao seu redor. Os sírios, os caldeus, os moabitas, filhos de Amon. Enviou-os contra Judá para o destruir. Quem enviou? Pergunta aí para o texto. Quem enviou esses povos contra Judá? O versículo 2 está dizendo, enviou o Senhor contra Joaquim. Então, Deus enviou contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Eu pergunto para vocês, quem é contemporâneo desse período aqui, que nós podemos identificar no relato bíblico? Jeremias, muito bem lembrado, Jeremias e outros profetas, talvez o de maior destaque aqui, Jeremias, que é um profeta maior, ele seja lembrado de plano. Você tem profetas que são desse período e eles vão profetizar a queda de Jerusalém. Eles vão profetizar esse tempo final. E é interessante que, depois estudando o livro de Jeremias, você vai perceber isso, que Deus dá uma palavra a Jeremias e diz para ele, Jeremias, você vai falar e as pessoas não vão ouvir a sua mensagem. Que dureza, irmãos. Como é duro para o profeta, para o homem de Deus, pregar e a sua mensagem não ser escutada, não ser acolhida, não ser obedecida. E ele pregava, e ele profetizava, e ele falava da parte de Deus. Então nós temos que entender que muitas vezes, o homem de Deus, ele vai pregar e a sua pregação vai ser rejeitada por causa do pecado. E foi isso que aconteceu em Jeremias, nesses anos que precedem a queda de Jerusalém. Ele é contemporâneo dessa história. Vamos seguir aqui de volta para o texto. O versículo 3 do capítulo 24 diz assim, com efeito, isso sucedeu a Judá por causa do mandado do Senhor. Então é aquela questão que eu já tinha mencionado anteriormente. Soberania divina e responsabilidade humana. Soberania divina e responsabilidade humana. Com efeito, isso sucedeu a Judá por mandado do Senhor, que o removeu de sua presença por causa dos pecados cometidos por Manassés. Lembra de Manassés, filho de Ezequias? Já falamos sobre Manassés, falamos sobre a história de Ezequias também aqui. Lembra que Ezequias teve 15 anos de vida a mais, né? Foi prorrogada a vida dele por 15 anos, e é nesse período que nasce
é o Manassés, e o Manassés ele promove, né, na verdade, ele desconstrói muito do que Ezequias tinha construído, e ele acaba trazendo abominações, misturas, idolatrias para contaminar o povo. E isso faz parte do registro e das causas dessa queda de Jerusalém. Então, ele faz referência a Manassés, essa inserção teológica do escritor aqui é para mostrar a razão da queda, o motivo do juízo. O motivo do juízo aqui referido são os pecados de Manassés. São os pecados de Manassés, e você vai perceber que, além disso, os reis desse período fizeram o que era mal perante o Senhor. Então você tem o último rei que é fiel a Deus, que é Josias. Depois de Josias, na sequência, esses reis fazem o que era mal perante o Senhor. Então, alguém pode dizer, mas Marcelo, eles vão pagar pelo pecado de Manassés? Não, eles vão ser responsabilizados pelos seus próprios pecados. Não é única e exclusivamente pelos pecados de Manassés. A profecia já tinha sido anunciada, o juízo já tinha sido pronunciado contra a casa, né, a sequência aí de Manassés. E esses reis são também ímpios, fazem o que é mal perante o Senhor, e por isso o juízo se confirma. Então, nessa sequência, nós temos aqui o reinado de Jeoiaquim, dura 11 anos, então ele vai de 609 até 598 a.C., então essa data é importante, 609 até 598 a.C., e é nesse período, então, que vem aqui essa ação de Deus, de juízo, se levantando contra Judá. O final, como eu disse, né, os reis aqui desse último período, eles não têm a fórmula de encerramento do seu reinado, porque todos eles são feitos cativos e são levados, são deportados de Jerusalém. O único que tem a fórmula final é Jeoaquim. E ele diz assim, olha, do versículo 6, aqui do capítulo 24, descansou Jeoaquim com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era dele, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Então, lembra que esse rei Joaquim era um rei pró-Egito, era um rei, diria, né, alguma espécie de marionete, alguma espécie de vassalo de Neco, faraó do Egito. E o que acontece? Por confiar no Egito, por confiar não em Deus, mas por confiar no Egito, ele termina o seu reinado de 11 anos, durou até um tempo razoável, mas ele termina o seu reinado, e aqui também o pronunciamento de que o rei do Egito nunca mais ele conseguiu se expandir, nunca mais saiu da sua terra, porque vem agora o domínio babilônico lá do Eufrates até o Nilo. Então se torna então esse grande império, o Império da Babilônia, nesse período da história. Então Jeoaquim reina até 598 antes de Cristo. E aí o seu filho, você já viu aí no texto que nós acabamos de ler o versículo 6, Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Eu queria que você anotasse uma informação muito importante. Por favor, anota aí. Joaquim também é conhecido como Jeconias. Jeconias. Eu queria que você guardasse esse nome. Joaquim, também conhecido como Jeconias, o nome pessoal dele era Jeconias. Joaquim era um nome monárquico, era um nome, um título, né? Um nome como rei. Mas o nome pessoal dele é Jeconias. Você anotou aí? Esse é um dado importante. Guarda com carinho essa informação, porque ela vai ser útil daqui a pouco. Então, Joaquim ou Jeconias, ele reinou 3 meses. 3 meses em Jerusalém. Porque no tempo de Jeconias ou Joaquim, nós temos a primeira captura de Jerusalém. Nós temos o cerco babilônico, então no reinado de Joaquim ou Jeconias,
Guardou o nome aí? Anotou? Jeconias, Joaquim. Ele sofre a primeira captura de Jerusalém. Então, nesse ano 597 a.C., ano 597 a.C., Nabucodonosor vem e cerca Jerusalém. É o primeiro cerco, é a primeira captura de Jerusalém, mas não é a destruição final, mas é a primeira captura. O cerco babilônico a Judá começa no reinado de Joaquim. E aí eu queria que você lesse comigo aí, Joaquim está no capítulo 24, do versículo 8 até o 17. Vamos lá. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Versículo 8 do capítulo 24. Ele fez o que era mal perante o Senhor. Ele fez o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Agora é seu pai, porque está falando de Joaquim, que foi o pai de Joaquim. Tá bom? Então, esse rei Joaquim, ele fez o que era mal perante o Senhor. E aí vem na narrativa do versículo 10 até o versículo 17, versículo 10 até o versículo 17, a primeira captura de Jerusalém. O cerco babilônico a Judá com a primeira captura de Jerusalém. Veja só, naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, versículo 10. Rei da Babilônia a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade, quando os seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Anota essa informação aí do versículo 10 do capítulo 24. Joaquim e a sua família, eles são levados cativos para a Babilônia. Nessa primeira captura de Jerusalém, o Nabucodonosor e os babilônios, eles saqueiam a cidade. Então, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, tudo é levado, tudo é nesse tempo levado para a Babilônia. Então, há um saque, né, há uma pilhagem de Jerusalém. O versículo 15, leia comigo o versículo 15. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia. A mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais e os homens principais da terra, ele os levou cativos de Jerusalém à Babilônia. Que ano é esse aí, hein? Anotou 597, né? 597 a.C. Essa é a primeira captura de Jerusalém. E o rei Joaquim, também conhecido como Jeconias, é levado cativo para a Babilônia. Ele morreu? Não, ele não morreu, mas ele foi levado cativo para a Babilônia. Ele vai ser colocado lá no reino como um preso. Ele vai ficar preso na Babilônia durante um bom tempo. Daqui a pouco você vai saber o destino de Jeconias, o destino de Joaquim. Daqui a pouco a gente vai saber. Último rei, quarto e último rei, é o rei Zedequias. O rei Zedequias. Veja, capítulo 24, versículos 18 a 20, tá? Zedequias, diz assim o texto, veja só, o rei da Babilônia, vou ler o versículo 17, tá? Vou ler o versículo 17. O rei da Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim ao tio paterno deste, Matanias, a quem o rei chamou de Zedequias, né? Mudou o nome para Zedequias. Então, Peraí, deixa eu entender essa história. O Joaquim foi levado lá para a Babilônia, junto com a família. Também houve deportação dos nobres, né? Uma primeira leva de cativos vai para a Babilônia nesse período. Pessoal da família real, pessoas importantes, né? Você tem aqui uma desmontagem desse reino. A gente poderia chamar assim, uma verdadeira desmontagem desse reino. Só ficam ali os pobres. O texto bíblico registra que só os pobres ficam ali naquela terra e eles são deixados ali para serem vinhateiros.
Só ficam ali um remanescente de pessoas pobres na terra. Enquanto que a boa parte da população vai sendo deportada, as primeiras levas são levadas para a Babilônia, inclusive aqui o rei e a família real. E aí Nabucodonosor estabelece como rei, no lugar de Joaquim, esse tio paterno chamado Matanias, e ele muda o nome para Zedequias. É interessante a gente conhecer o significado dos nomes, né? Zedequias significa Javé é justo. Que ironia, né? Nabucodonosor muda o nome de Matanias para Zedequias. Zedequias significa Javé é justo. O que isso traz para a gente, né? Que isso aponta para a gente aqui, sem alegorizar, sem fugir aqui da verdade histórica desse texto. O nome dele foi mudado, Zedequias, Javé é justo, para mostrar o seguinte: olha, tudo que está acontecendo, tudo que está se passando, faz parte do juízo de Deus. E o juízo de Javé é justo. Javé é justo. Javé é justiça. É o que significa aqui o nome Zedequias, né? Se você lembrar, você já deve ter cantado a música, né? Jeová Sidqueno, Sidqueno, Zedequias, 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 Sidqueno, né? É o nome de Deus, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Sidqueno, o Senhor é a nossa justiça. Zedequias, então, tem essa raiz. O Senhor é justo, Jeová é justo, ou Jeová é justiça. Isso para mostrar que tudo isso está acontecendo na história de Jerusalém, na história de Judá, é fruto do justo juízo de Deus. Por quê? Por causa dos pecados de Jerusalém, por causa dos pecados de Judá, por causa dos pecados dos reis de Judá. Esse último rei, Zedequias, ele vai reinar de 597 até 587 a.C. Então esse é o último rei e, para variar, ele fez o que era mal perante o Senhor. O relato bíblico mostra que ele fez o que era mal perante o Senhor, conforme tudo o que fizera Joaquim. Então, o Zedequias fez o que era mal perante o Senhor, é o que diz o versículo 19 aqui do capítulo 24. Então, com essa primeira parte aqui do nosso estudo, nós conversamos sobre os 4 últimos reis. Os 4 últimos reis. Zedequias é o rei que vai estar, né, sobre o trono na fase final da derrocada de Jerusalém, da queda definitiva de Jerusalém, que é o tema do nosso estudo a partir de agora. Do versículo 20 do capítulo 24 até o capítulo 25, versículo 21, nós temos a queda final de Jerusalém. Então, peraí, nós vimos que houve uma primeira captura no tempo de Joaquim, uma primeira captura foi no ano 597, ok? 597 a.C., primeira captura. O rei Joaquim e outras pessoas, boa parte da população é deportada para a Babilônia e é colocado em seu lugar Matanias, também, né, cujo nome foi mudado para Zedequias. Ele é o último rei de Judá nessa fase antes do exílio, antes da derrocada final de Jerusalém. Então, 597 a 587 antes de Cristo. Então veja, no versículo 20 do capítulo 24, nós temos o início da narrativa da queda de Jerusalém. Diz assim, olha, assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar da sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Então, mais uma vez, sempre aquela lembrança, a soberania divina e a responsabilidade humana trabalhando aqui no curso da história, cumprindo a história, cumprindo o plano de Deus, cumprindo o propósito divino, mas a ação humana que não é isenta de responsabilidade. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Isso é 587 antes de Cristo. Ou seja, 10 anos de governo ele se rebela e aí começa o cerco definitivo de Jerusalém, que começa a ser narrado no capítulo 25, versículo 1. Então veja, por causa da ira do Senhor,
Aí você tem a rebelião de Zedequias, mas a razão, no plano da soberania divina, é a ira de Deus, é o juízo de Deus. No plano humano, nós temos a rebelião de Zedequias. E surge aqui, né, mais uma vez, a investida babilônica contra Jerusalém. Sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, até os 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Veja, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. Então, eu falei 10 anos, né? Na verdade foram 11 anos aí de reinado, porque esse tempo final, cerca de 2 anos, esse tempo final foi de cativeiro, foi de cerco, né? O cerco de Jerusalém. E aqui você tem um relato da fome, você tem a realidade aqui do aperto que eles passaram. O rei Zedequias foge, está dizendo aqui no texto, veja, olha, versículo 3, aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome, não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei. A despeito de os caldeus se acharem contra a cidade ao redor, o rei fugiu pelo caminho da campina. Zedequias fugiu, aqui o versículo 4. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército desse dispersou e o abandonou. Versículo 6. Então o tomaram preso e fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, né, um local chamado Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença contra Zedequias. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os olhos, ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Então esse é o destino de Zedequias, ele vai morrer lá na Babilônia. Vem aqui na sequência a narrativa do cativeiro de Judá, da queda de Jerusalém, a destruição do templo, versículo 8 do capítulo 25 até o versículo 21, 25, de 8 a 21, nós temos aí a narrativa da destruição do templo. Então, o grande templo de Salomão, a casa do Senhor, ela vai ser destruída, ela vai ser queimada, os muros de Jerusalém serão derrubados, serão queimados, a cidade vai ser arrasada. O que ainda permanecia nesse tempo, né, depois daquele primeiro cerco, lembra da primeira captura de Jerusalém, já houve um esvaziamento muito grande. E agora, nessa segunda captura, que é definitiva, a destruição da cidade. Só ficam os pobres, né, definitivamente só ficam os pobres. O texto coloca aqui, olha, versículo 11. O mais do povo que havia ficado na cidade e os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o chefe da guarda ficar alguns por vinheiros e por lavradores, para lavradores. Ficaram ali alguns remanescentes das pessoas mais pobres. Então, esse momento final de destruição do templo, de derrubada das muralhas, de a cidade ser arrasada, era o que tinha sido profetizado por Jeremias, pelo profeta Jeremias. Se você quiser, coloca aí para o seu dever de casa, né? Jeremias, capítulo 39, versículos 1 a 10, anota aí para você ler no dever de casa. Jeremias 39, versículos 1 a 10, Jeremias 52, versículos 4 a 27. Jeremias 39, de 1 a 10 e Jeremias 52, de 4 a 27. Então nós temos aqui esse período do cerco de Jerusalém, de aí entre 1 ano e meio e 2 anos, e esse tempo que levou aí à destruição de Jerusalém, a queda, né, de Jerusalém definitiva, é o fim de Judá, não existe mais a partir de agora o reino de Judá, e há uma deportação final daqueles remanescentes que estavam em Jerusalém.
de modo que, assim como aconteceu com a queda de Samaria, né, que Israel foi riscado do mapa, agora Judá também é riscada do mapa, e aí você tem que entender que tudo isso está dentro do plano de Deus. Tudo isso faz parte do governo soberano do Senhor. Qual é a parte final aqui do livro? A parte final do livro nós temos um apêndice, né? Na verdade, segundo os estudiosos, essa parte final é composta de alguns apêndices, né? Mas eu queria que você... tem uma parte que fala de Gedalias, que fica governando Jerusalém, é um governo estabelecido pela Babilônia, é o governo de Gedalias. Esse Gedalias depois ele vai ser assassinado. Isso está no versículo 24, tá? Do versículo 24 até o 26. Então, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da família real, e 10 homens com ele feriram Gedalias e ele morreu. Como também aos judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. O que aconteceu? Só para fazer um registro aqui desse ponto e caminhar para a nossa conclusão aí. Esse povo que se rebelou contra Gedalias foi um governador deixado pela Babilônia, tá? Então ele vai ser assassinado, e esses que mataram Gedalias, eles vão fugir para o Egito. Então diz aqui o versículo 26, então se levantou todo o povo, tanto os pequenos quanto os grandes, como também os capitães das tropas, e foram para o Egito, porque temiam aos caldeus. Então, esse momento, veja, aquele governador estabelecido pela Babilônia, ele é assassinado, é uma revolta, né, que acontece, uma conspiração, e ele é assassinado. E o remanescente de judeus que havia na terra, alguns líderes, alguns oficiais, esse remanescente acaba fugindo para o Egito, com medo dos caldeus, né, dos babilônios. Então, isso significa que se encerra aqui o povoamento, termina ali, o remanescente que poderia ficar em Judá, eles acabam fugindo com medo para o Egito. Então fica o registro aqui. Mas eu quero concluir esse estudo do segundo livro de Reis com esse apêndice final. A história não termina aqui, meus irmãos. O que é importante, né, a gente vai ver agora no finalzinho dos versículos 27 a 30 do capítulo 25, o que aconteceu com Joaquim? Lembra que eu pedi para você anotar o nome dele? Jeconias. Joaquim Jeconias. O que aconteceu com Joaquim? Ele foi deportado, naquela primeira captura, ele foi deportado para a Babilônia, ele foi levado preso. Então, olha só o final da história. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, 37 anos preso. Lembra que ele foi levado em 597. 37 anos depois. Então aí a gente está 560, né? 560 a.C. 597, 560 a.C. Escuta isso. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, dezembro, 27 de dezembro, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Veja só, ainda estamos no Império Babilônico. Ainda estamos no ciclo do Império Babilônico. 37 anos depois. Esse Joaquim, Jeconias, era cativo lá em Babilônia e ele é libertado pelo novo rei, aqui Evil-Merodach. Versículo 28. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária durante
os dias da sua vida. Marcelo, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Meus irmãos, minhas irmãs, esse relato final, esse apêndice final da história, 37 anos depois, né, do seu cativeiro, Joaquim é libertado pelo novo rei da Babilônia, 37 anos depois. Ele ficou preso 37 anos. E aqui o texto diz que ele foi tirado do cárcere, colocado à mesa do rei da Babilônia, trocadas as suas vestes, ele recebeu uma pensão vitalícia, ele foi mantido, ele foi sustentado até o final da sua vida. O que isso tem a ver? O que isso é importante aqui no relato? O que isso tem a ver com a gente? O que a gente pode trazer disso para a nossa vida? E aqui o que a gente vai aplicar, né, concluindo esse livro de 2 Reis. Veja só, esse relato final, esse apêndice do capítulo 25 sobre Joaquim, Jeconias, mostra que Deus protege os seus. Mas Joaquim tinha feito o que era mal perante o Senhor, é verdade. Ele fez o que era mal perante o Senhor, mas Deus protege os seus. Isso também traz para a gente a indicação de que a queda de Jerusalém não é o fim da história. A queda de Jerusalém, o fim de Judá, não é o fim da história. Deus protege os seus. A queda de Jerusalém não é o fim da história. Eu queria que você lembrasse comigo qual foi a promessa que Deus havia feito a Davi. Você lembra comigo aí? Qual foi a promessa que Deus havia feito a Davi? A promessa de Deus é que nunca faltaria descendente no trono de Davi. Isso é muito importante. A promessa é: nunca faltará descendente no trono de Davi. E Deus cumpre a sua promessa. O Zedequias, lembra do Zedequias? Matanias, que virou Zedequias, ele não era o descendente. O descendente é Josias. O descendente é Josias. E Josias foi levado cativo e ficou cativo 37 anos. Perdão, Josias não. Joaquim, né? Filho de Joaquim, né? Joaquim, filho de Joaquim, que é descendente de Josias. Mas eu queria que você guardasse aqui que Joaquim, ele vai ser preservado. E ao final de 37 anos ele vai ser liberto. E ele vai ser mantido, ele vai ser sustentado com o pão real à mesa do rei e com essa manutenção, essa pensão até o fim dos seus dias. E eu queria que você também entendesse que a história do relacionamento de Deus com o seu povo não acabou. A história do relacionamento de Deus com o seu povo prossegue a partir daí. E é importante, meus irmãos e minhas irmãs, entender que apesar de toda essa tragédia humana, de todos esses relatos que nós estudamos aqui no 2º livro de Reis, fez o que era mal perante o Senhor, ele se desviou, né, apostatou, tudo que nós vimos até agora. Todo erro é do homem. Todo pecado é do homem. Mas Deus, apesar de exercer o juízo, Deus, apesar de executar o seu juízo contra Jerusalém, contra os seus reis, aqui no final você vê uma luz brilhando, um lampejo da graça de Deus, a manifestação da misericórdia do Senhor. Aquelas misericórdias prometidas a Davi, elas são aqui lembradas. 37 anos depois, Joaquim vai ser libertado do cárcere. Lembra que a família de Joaquim foi para a Babilônia? Lembra disso? Então, agora eu queria que você viajasse comigo para Mateus capítulo 1. Vamos lá para o Novo Testamento? Leia comigo Mateus capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia, em Mateus capítulo 1. O que você encontra em Mateus capítulo 1? É aquela parte que todos gostam de pular, a genealogia de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, sabe aquela parte que você pula na leitura? Agora você vai entender por que o autor bíblico, o evangelista Mateus, por que ele traz no seu relato
ele coloca essa genealogia. Você vai entender por quê. Olha só, genealogia de Jesus Cristo. Começa o Evangelho segundo Mateus com a genealogia do Senhor. Ele diz assim, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí ele vai fazer a geração de Abraão até Davi. Tá bom? São 3 gerações aqui colocadas na genealogia. Perceba que a genealogia de Cristo não começa em Adão. A genealogia de Cristo começa em Abraão. Anotou aí? Mas Mateus diz que essa é a genealogia de quem? De Jesus Cristo, filho de Davi. Vamos lá. Você vai ver então a primeira fase dessa genealogia, né? Vindo de Abraão até Davi. Você tem de Abraão até Davi. Depois de Davi até o exílio da Babilônia. E depois do exílio até Cristo. Isso está explicado no versículo 17. Então Mateus organiza a sua genealogia em 3 etapas, 3 gerações. De Abraão até Davi. De Davi até o exílio da Babilônia e do exílio até Cristo. Ele coloca aqui 14 gerações para cada uma dessas etapas. Eu queria que você olhasse o versículo 11. Versículo 11. Leia comigo. 11. Josias gerou a Jeconias. Espera aí. Josias gerou a Jeconias. Quem é Jeconias, hein? Jeconias é Joaquim. Jeconias, que está aqui na genealogia de Jesus, é Joaquim. Aquele rei que foi deportado para a Babilônia. Aquele rei que 37 anos depois da sua prisão, ele é libertado pelo rei da Babilônia. E ele ganha uma pensão vitalícia, ele ganha um sustento até os seus dias terminarem. O texto aqui de Mateus diz, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos. No tempo do exílio na Babilônia, Joaquim. No tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde a Eliaquim. Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoque. Sadoque a Aquim. Aquim a Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar a Matã. Matã a Jacó. Versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto que nós estudamos aqui de 2 Reis termina com o relato da libertação de Joaquim. Joaquim, que é o Jeconias, que está aqui na genealogia de Cristo. Para mostrar para a gente que a história do relacionamento de Deus com o seu povo não termina ali. A história do relacionamento de Deus com o seu povo continua. Por que nós estamos estudando os livros de Reis, 1º e 2º Reis? Por que nós estudamos o Antigo Testamento? Porque esse livro, essa história, vai desaguar em Cristo. Então Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então toda a história bíblica, toda a história, a narrativa da redenção, a história da redenção que é narrada nas páginas da Palavra de Deus, da Escritura Sagrada, lá do Gênesis, a partir de capítulo 3, versículo 15, quando nós temos ali o proto-evangelho, o anúncio de que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, de que viria o Messias esperado, o Salvador. Toda essa história, todos esses rios, né, todos esses afluentes, eles vão desaguar na grande história, na boa notícia do Evangelho de Cristo Jesus.
Então, a gente estudou isso tudo aqui e eu quero, né, concluir esse estudo de 2 Reis com essa palavra de esperança, para mostrar o seguinte: apesar do juízo de Deus, apesar do exercício da sentença divina contra Jerusalém, contra Judá, contra os seus reis, a misericórdia do Senhor é mantida, a graça de Deus é manifestada. E você vai ver na genealogia de Cristo, lá em Mateus, aquele Joaquim, também chamado Jeconias, e os seus descendentes. Deus preservou a descendência de Joaquim. Foi na descendência de Joaquim que seguiu essa genealogia até chegar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que eu quero que você compreenda é que toda essa história, ela vai culminar com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós temos que estudar o Antigo Testamento. É por isso que nós temos que estudar a Escritura Sagrada, compreendendo que ela conta a história da redenção. E eu pergunto para você, onde é que nós, eu e você, estamos nessa história? Onde é que nós entramos nessa história? Porque você não é judeu, você não viveu naquela época, nós não participamos desse momento histórico, mas eu e você, na nossa história, somos alcançados por essa graça. Eu e você, na nossa história hoje, 2022, aqui no Rio de Janeiro, onde você estiver, no Brasil ou fora do Brasil, na nossa história, nós somos alcançados por essa graça, por essa misericórdia, por esse amor de Deus, por causa de Jesus Cristo. Então Deus cumpriu o seu plano. Deus, na plenitude do tempo, enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar todos aqueles que estavam debaixo da maldição da lei. Eu e você. Então, eu só posso dar graças a Deus. Eu só posso glorificar a Deus pela história da redenção, pela boa nova do Evangelho que nos alcança. E é por isso que a Bíblia faz sentido. É por isso que a história do Antigo Testamento ela faz sentido. Isso aqui não é apenas uma historinha para a gente adquirir conhecimento, decorar nomes. É uma história que conta a nossa história. É uma história que conta a história da nossa salvação. Eu e você somos frutos dessa história, da graça de Deus, da redenção de Deus, que veio culminar na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. É assim, meus irmãos e irmãs, nós chegamos ao final aqui do 2º livro de Reis. Gratos a Deus, gratos por termos chegado até aqui, por termos alcançado essa bênção, essa vitória, né, essa conquista para as nossas vidas. E que tudo isso que a gente estudou aqui sirva de edificação, de crescimento, de bênção para as nossas vidas. Eu quero orar com você. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por termos chegado até aqui. Senhor, obrigado por cada um que tem perseverado em buscar a Tua palavra. Obrigado por cada vida, Senhor, por cada um que tem, Senhor, aqui caminhado nas segundas da palavra, estudado aqui junto com a gente, Senhor, esses livros maravilhosos da Tua santa palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada um. Continua conosco, Senhor. Continua conosco nessa jornada, nessa caminhada. E abre o nosso entendimento para compreender cada vez mais claramente a história da redenção. Que as sagradas letras tragam para a gente a visão completa da boa nova, do Evangelho. E que através desse estudo disciplinado, constante da Escritura, nós possamos ser transformados. É o que nós te pedimos hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Chegamos ao final, terminamos. Chegamos ao final. Semana que vem, prepara aí para fortes emoções, porque a gente vai estudar os livros de crônicas. Se prepare, tá? Mas, Marcelo, crônicas não é repetição? Não tem repetição. Há uma razão de ser para os livros de crônicas,
há um objetivo do escritor bíblico, e na semana que vem, o meu objetivo é conversar com vocês sobre essa introdução. Vou fazer uma introdução aos livros de crônicas, tá bom? Qual é o dever de casa que eu quero que você faça? Leia, comece a ler o texto. Leia Crônicas, primeiro Crônicas, comece a leitura essa semana, para que a gente possa, semana que vem, né, já com uma caminhada de leitura, aproveitar bem esse estudo, aproveitar bem o tempo aqui das segundas da palavra. Então, tá combinado? Semana que vem, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui juntos, dando a introdução aos livros de crônicas, conhecendo essa outra parte da narrativa do Senhor, da narrativa do plano de redenção de Deus para nós. Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê uma semana abençoada, uma semana cheia da presença dEle. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro das segundas da palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Tchau, tchau.